A questão e ideia, né, a questão proposta pela confissão positiva de que as palavras têm poder e que você pode mudar realidades, tanto físicas quanto espirituais, através de sua palavra, não aparece no texto bíblico. Eu entendo que não, né? Eu declaro, eu ordeno, eu determino que situações mudem na minha vida, e essas situações vão mudar por causa da minha palavra, pelo que eu disse, não encontra amparo no texto bíblico. Em Romanos, capítulo 4, versículo 17, olha o que o texto diz. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, quem chama à existência as coisas que não existem não é o homem, não é o poder da palavra do homem. Só um pode chamar à existência as coisas que não existem, e esse um é Deus. Muitos da confissão positiva, né, usam Provérbios capítulo 18, versículo 21, para dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, a sua língua tem o poder de matar ou vivificar. Porém, eu não entendo aqui numa questão espiritual nem física, e sim num efeito de um discurso. O que sai da sua boca pode sim alegrar ou entristecer alguém, mas não mudar realidades espirituais. O próprio Provérbios, que fala que a morte e a língua estão no poder, a morte e a vida estão no poder da língua, diz no capítulo 10, versículo 21, o seguinte: os lábios dos justos apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Ou seja, o efeito do discurso na horizontal pode entristecer ou alegrar, mas na vertical não muda em nada os projetos de Deus. O mesmo texto de Provérbios, que diz que a morte e a vida estão no poder da língua, no capítulo 16, no versículo 1, diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Jesus, na sua oração, no Sermão do Monte, não nos ensinou a declarar, ordenar e falar que coisas têm que acontecer. Não, ele nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade. Ele mesmo orou por 3 vezes no Getsemane, seja feita a sua vontade, e não eu declaro ou eu ordeno. Bispo G. Eu tenho assim, uma visão bem diferente da palavra de Deus e da autoridade que nos é delegada como filhos de Deus e assim por diante, porque a própria Bíblia ela coloca dessa maneira. O que ocorre é que existe aí uma corrente, a época do Kenneth Hagin, tudo, que era confissão, palavra rema, tudo isso, e a gente obviamente, teologicamente até conhece rema, logos, é a mesma palavra, não há são intercambiáveis, né? Isso, não tem esse contexto, mas o contexto da palavra que a gente liga e desliga no mundo espiritual, ele existe. O próprio Senhor Jesus, nosso Senhor, ele fala assim, Mateus 21, 20, vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, aí podem até alegar, mas eu não vou conseguir mandar um monte para lá, amém. Eu acho que aqui era o Senhor colocando de forma muito clara o poder da fé. E não adianta a gente, pelo fato de algo que no passado possa ter soado como heresia, porque apesar de soar como heresia algumas coisas, outras eram importantes, porque a gente vê que hoje há até uma degeneração da fé. E aqui o Senhor Jesus, ele fala para uma figueira que não tinha frutos, e ele esperava receber frutos. Numa das versões diz que nem era tempo de dar fruto. Numa delas, mas nessa não, mas ele fala assim, você não vai dar mais fruto para ninguém. Aquela palavra foi ligada no mundo espiritual, no outro dia ela já teve ocasião, e vejam que aqui não é somente o Senhor Jesus, ele ainda fala para os seus próprios discípulos, que eles poderiam fazer a mesma coisa. Então é difícil eu descrer daquilo que o meu Senhor Jesus falou, do poder da fé, da autoridade que pode sair da nossa boca, e por causa de uma concepção muitas vezes teológica para contrariar algumas exceções que podem existir aí, até, vamos dizer assim, heresias. Começando aí pelo que o Bispo G disse, né? Primeiro, eu volto a dizer em Mateus 6 e também em Mateus capítulo 26, que o ensinamento da oração seja feita a tua vontade.
Jesus nos ensinou a pedir a vontade de Deus. Quando o Bispo G disse sobre ligar e desligar na terra, eu quero pegar esse gancho em Mateus capítulo 18, no versículo 18, porque realmente o texto está dizendo isso, né? Em verdade vos digo que tudo que ligados na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligados na terra terá sido desligado nos céus. Alguns pegam, não sei se é o caso do bispo, ele que pode falar, né? Claro. Alguns pegam esse versículo e dizem, tá vendo? Olha o poder da nossa fé e das nossas palavras. Encontre alguém que concorde com você em algo e essa coisa vai acontecer pelo poder da sua fé. Porém, o texto começa no versículo 15 dizendo, se seu irmão pecar contra ti, vai lá e resolve. Se não resolver, leva 2 testemunhas. Se não resolver, leva para a igreja toda. Se não resolver, considera-o gentil e publicano. O que ligardes na terra, terá sido ligado no céu. Ou seja, se esse camarada arrepender, se a igreja o reconhecer, se a igreja o aceitar, ele está ligado no corpo. Se não, desligue-o do corpo. O que a igreja, na autoridade que Jesus deu, lá em João 20 também aos apóstolos, ligar na terra terá sido ligado no céu. O que desligar na terra terá sido desligado no céu. Todos os textos que mostram aí o poder da fé, eu acredito. Nós podemos sim exercer a nossa fé e devemos exercer a nossa fé. Porém, não é em hipótese alguma um vale tudo. A nossa fé não é um vale tudo. Se eu pedir qualquer coisa com fé, eu vou receber? Não. Porque a Escritura Sagrada me mostra que existem 3 critérios para uma oração ser respondida. 3, tá lá, João 14:13, tem que ser para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, você não recebe. 1 João 5:14 e 15, o apóstolo João disse, tem que ser para segundo a vontade de Deus. Se eu orar alguma coisa segundo a vontade de Deus, eu posso ter a maior fé do mundo, que eu não vou receber. 3, não pode ser para vaidades e desejos egoístas. Tiago capítulo 4, versículo 3. Eu não entendi esse começo. Também não entendi, falou porque do você pega... ligares e não ligares na terra e ligares no céu. Você está colocando junto com Mateus 18. Não, é porque eu acabei de ler Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Está escrito no texto de Mateus 18. E tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Isso é Mateus 18:18. Eu peguei esse gancho porque o Bispo G citou a expressão de ligar e desligar na terra. Aí eu estou dizendo que isso não é uma brecha na Bíblia para eu concordar sobre bênçãos e o que eu quero que aconteça com o irmão. Não. O que esse texto está nos ensinando é sobre excomungar pessoas da igreja. É que assim, esse texto, é verdade, ele está lá no 18:18, mas ele começa no 16:18, né? E lá no 16:18 é outro contexto. Tá, mas e o contexto de tudo, 18, não é uma exceção. Não, no contexto de Mateus 18, ok, mas é que não é esse texto, ele é filho do primeiro, e o primeiro é o capítulo 16, versículo, eu não sei, então aí 17, 18, eu posso ler aqui, não tem problema nenhum. Então. Porém, nós teremos que saber qual vai dar luz a qual. Isso. Será que o 18 vai dar luz ao 16 ou o 16 vai dar luz ao 18? Porque o 18 está muito claro. Ok. Não, está bem claro, eu vou repetir para você. Em verdade vos digo que tudo é tudo. Então não é só a condição aqui de perdão de alguém, ou até isso, veja que até se a gente for ligar em termos de perdão, nós estamos falando de algo que quase que Jesus foi, vamos dizer assim, apanhou porque ele perdoou pecados, e a gente tem poder e autoridade, inclusive, para ligar no mundo espiritual isso, pelo menos assim é o contexto que aqui é colocado. Se é isso, nós vemos aqui que o tudo é tudo. Não é só uma exceção. A gente sabe que procura depois alguns versículos para reafirmar e pega um outro contexto, no caso de Paulo, para reafirmar uma coisa que não é o que ele está falando aqui, o Senhor Jesus está falando para nós. Ele fala que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também tem mais um. Então veja bem, não é a mesma condição, é mais uma condição. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós, então, além daquilo que a gente liga e desliga no mundo espiritual, tem ainda a condição de, em concordância, aquilo se processar. Diz assim, e se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, mais uma vez, veja, também não está colocando exceções aqui, porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai. Quer dizer, isso não pode ser, nós não podemos levar que a palavra do nosso Senhor Jesus, Filho de Deus, era simplesmente um tapinha nas costas ou algo positivo, mas aqui nós estamos falando de poder e autoridade da palavra, e aqui ele fala inclusive que é algo que ele delegou para a igreja, não para qualquer pessoa.
Nós temos que estar embaixo de uma cobertura espiritual e temos consciência que em nós habita o Espírito Santo. A palavra do Senhor Jesus, ela é firme e grande e eficaz na nossa vida. E se cremos nisso, realmente voltamos para a oração do Pai Nosso, dizendo: seja feita a tua vontade. Se eu tentar ligar e concordar qualquer coisa aqui na terra que não seja a vontade de Deus, não vai acontecer. E eu sei disso por causa de 1 João capítulo 5, a partir do versículo 14. João está dizendo que a gente vai orar e a gente pode ter certeza que vai receber, se pedirmos a vontade de Deus. Se pedirmos qualquer coisa fora da vontade de Deus, você pode ligar com a igreja inteira, que não vai acontecer. Mateus capítulo 16, que é o texto que vocês me questionaram, né? Dar-te-ei. Primeiro é aquela, né, grande, tu és Pedro, né? Exatamente, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. A autoridade, a igreja tem autoridade. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mais uma vez, a autoridade da igreja. Nós vemos em João 20, Jesus dizendo que aqueles que vocês perdoam pecados, vocês serão perdoados. Aqueles que vocês retiverem os pecados, serão retidos. A autoridade eclesiástica. Pastor, me mostra isso na prática. 1 Coríntios capítulo 5. O apóstolo Paulo, reunido em espírito, junto com a igreja de Corinto, mandando um jovem a Satanás. Essa é a autoridade que a igreja tem, de ligar e desligar na terra. Perfeito. Questões eclesiásticas, espirituais. Não, irmão, liga comigo aí uma Lamborghini. Aí tá ligado na terra, se dois concordar, mas essa tá é a tua visão, Lamborghini. né? É o que eu falo. Não, você falou qualquer coisa. Não, qualquer coisa não sou eu que falo, me desculpe. Então qualquer coisa... desdiga a palavra de Deus e a palavra de Jesus. Mas essa palavra é uma Lamborghini também, é qualquer coisa. Não fala Lamborghini. Jesus não tinha Lamborghini na época. Nós não podemos... Mas não vale para hoje? Não, tá falando de valores espirituais. Eu sou espiritual. Então ok. Agora aqui diz, mas ele fala ligar e desligar na terra. Agora o conceito teu, me desculpe, seja feita a tua vontade, é uma forma de nós ministrarmos algo que nós estamos orando a Deus. Aqui não está colocando, exceto aquelas que no futuro Jesus Cristo vai falar. Que é isso? Eu não posso usar isso do Pai Nosso como algo para trazer um conceito errôneo no futuro. Veja, Pai Nosso está no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Estou pedindo para que a vontade se manifeste. Não é que seja só a vontade de Deus. Senhor, só a tua vontade se manifeste. Nós somos simples bonecos, nós somos simples marionetes. Faça o que o Senhor quiser com a gente. É então, assim? Não, deixa eu só... Ou somos filhos de Deus? Não, claro, mas só te perguntar assim, eu tô perguntando assim, numa boa. Você entende que se eu orar algo que não seja a vontade de Deus, mesmo não estando nos planos de Deus, na vontade de Deus, porque a gente não sabe nem orar como convém, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que amam a Deus. Se eu orar algo que não seja a vontade de Deus, porque eu orei, vai acontecer? Eu acho que sim, vai, porque nós temos o livre-arbítrio e temos o direito de fazer as coisas que a gente tenha. Agora, não é pelo fato de eu orar e pedir alguma coisa para Deus que possa não ser boa para mim, que eu não venha a receber, e até isso pode ser alguma coisa que eu aprenda a ter, saber pedir na vontade dele. Jesus falou lá em João, né, que se pedirmos alguma coisa ao Pai, segundo a sua vontade, ele nos ouve, né? Aí tem também a condicional da vontade de Deus. O senhor acredita que se uma pessoa pedir alguma coisa, mesmo que não seja vontade de Deus, ela recebe, bispo? Eu creio. Então, eu creio. Você tem algum exemplo? Não tenho algum exemplo. Eu tenho exemplo bíblico, de vida. Exemplo bíblico, até de coisas que eu posso até pensar um pouquinho. Me dá claro, minuto, eu vou até raciocinar sobre isso. Tá. Mas a gente, de repente, deixar de crer numa palavra de Jesus por causa de um outro conceito é meio complicado, mas né? Deixa eu ler para o senhor bispo, por gentileza. Pode ler, né? 1 João capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, segundo a sua vontade, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Excelente. Segundo a vontade de Deus. Não, mas ele não põe isso como simplesmente. Mas você põe como exceção, me desculpe. Não, bispo, eu acho que esse Eu vou ler outro trecho para você do próprio Senhor Jesus e não vou pôr como exceção. Não, mas você pode me explicar. Vou pôr como verdade. Não, vou pôr aqui a verdade da palavra dele, João.
Mas toda a escritura é inspirada por Deus. Então todas, eu não posso negar uma outra que o Senhor Jesus fala para nós. Mas por que negar? Não estou pedindo para negar, eu tô Não, pedindo você pra está gente pedindo para eu negar. Aqui, ó, não, aqui, juntar ó. não, desculpa. Escuta, Existe bispo. contexto e fora de contexto. Não, eu nem terminei de falar, não é juntar texto fora de contexto, não é isso não. É juntar duas realidades bíblicas, é isso que eu ia falar, que você não esperou. Vamos juntar duas realidades bíblicas para Nem montar sempre. uma doutrina? Não, e sempre. Sobre oração. Não, nem eu sempre. Não posso. Eu não posso. Lê o texto que você ia ler. Eu vou ler um texto, eu não posso juntar duas verdades para formar uma outra doutrina. o assunto é o contrário, mesmo. inclusive, à palavra de É Deus. exatamente isso que nós fazemos. Não, o texto da Bíblia nunca vai ser Por contrário favor, à palavra de Deus. vou ler para você. O texto da Bíblia nunca vai ser contrário à João palavra de Deus. 14, 12 a 14. Esse Em eu já verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Olha que interessante esse texto que você acabou de citar, porque eu já citei ele como uma condicional para a oração ser respondida. E tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim, com o objetivo de que o Pai seja glorificado Não, no eu Filho. até... É apenas aquilo que pedimos para a glória de Deus que nos é entregue. Tiago, capítulo 4, diz que a gente pede mal e não recebe. Você acabou de falar... Não, eu você entendo acabou isso. de falar que qualquer coisa que você pedir, mesmo que seja fora da vontade de Deus, você recebe. Aí vem Tiago, inspirado por Deus, e diz: vocês Pega o estão contexto, pedindo... por Vamos lá, favor. vamos orar, vamos ler aqui, ó. Cobiçais e nada tens, matais Isso, e invejais. falou tudo. E Matais e invejais. Então, Acabou. se eu pedir algo... Por favor, com não estou falando de inveja, alguém. com Não estou coisa falando de um errada. homem de Deus que pede algo que é bom para a vida. Você está falando de um assassino e de um invejoso. Aham. Aí você pega esse contexto Tá, não para é só afirmar isso de um não. homem de Eita, Deus. não é só isso, esse não. cara nunca vai ser ouvido, seria isso, né? Pelo amor de Deus. Mas não é só isso um não, porque conceito também, totalmente olha o texto também, ó. diferente. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos próprios prazeres. Não é Perfeito. simplesmente quem é um invejoso ou um assassino, não é isso. Se você pede algo para esbanjar nos seus prazeres, Deus não te dá, porque a sua Perfeito. palavra não tem poder. Perfeito. Quem tem poder é a palavra de Deus. Perfeito. E se eu peço, ligo no mundo espiritual algo que é proveitoso e vale, e vai se cumprir ou não? Não, aí eu creio nisso aí que você acabou de falar. Sim. É o que eu creio também. Eu creio que a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Eu creio que a unidade da igreja nos enche do Espírito e da vontade de Deus. Eu creio nisso. Eu só não creio que a base para algo acontecer é a minha palavra ou a minha vontade. Não. A base é Deus. É Deus e os seus planos soberanos, a sua vontade. Energismo, A mas Bíblia tudo não bem. ensina em nenhum momento declararmos e ordenar. Ordenar. Ih, vai. Ordenarmos. Isso aí mesmo, isso aí. Não. Olha o texto. Hebreus 6:3, Romanos 8:27, Romanos 15:32, 1 Coríntios 4:19, Romanos 1:10, Atos 18:21. Todos esses textos, a Escritura Sagrada diz: assim faremos, se Deus permitir. Assim faremos, se Deus permitir. Aí o bispo G falou assim: mas e uma vontade clara de Deus? Esse é o posicionamento de Paulo. Olha só, irmão. Ele tomou esse posicionamento, ele. Mas não é pra mim, não? Não. O que Paulo está me ensinando não é pra mim. Não, ele está ensinando, ele não está pondo como uma verdade Isso é para mim. Ele tá doutrina. falando, Romanos não é doutrina? desculpa, 1 Coríntios é o caminhar não é doutrina? dele. Ó, você tem que fazer uma bispo G. leitura, ó, uma coisa é Jesus falando e outra coisa é o caminho de Paulo, o apóstolo Deixa eu Paulo, entender pra eu não falar, na sua vida e seu dia a dia. Para eu não colocar palavras na sua boca, porque isso não é legal. Deixa eu te perguntar. O que Paulo está dizendo e como Paulo fez, você está me falando que não é pra mim hoje. O que Paulo Não, tô falou... falando que não é pra mim. Pra você. Não, você falou eu isso, tô falando pode que era uma dizer. experiência dele aí colocada, Aham. se assim Deus permitir, Mas não é pra era ser uma imitador dele, maneira. como ele é de Cristo. Eu vou usar agora isso que sempre de uma forma, do que eu tiver que fazer na minha vida, eu tenho que falar Se o isso. apóstolo Paulo fez, e se o apóstolo Paulo orou, e se ele é quem Paulo doutrina, apóstolo nunca errou. A igreja... Não, no que ele escreveu, não. No que ele escreveu, ele nunca errou. Na vida dele pode ter errado, é claro que ele pecou, ele era o pior dos pecadores, mas no que ele escreveu, não, porque a palavra é inspirada. Toda escritura é inspirada por Deus. Tudo que ele falou na escritura tá certo, tudo, absolutamente tudo. 1 Coríntios 16, versículos 5 e 7, Paulo disse que queria ir lá na igreja de Corinto para congregar. Ele quer ir na igreja para congregar, olha que coisa boa. É doutrina. Deus nos manda congregar. Tá. Mas Paulo disse, eu vou lá congregar se Deus permitir.
É uma ordem da Bíblia para pregarmos o evangelho? É uma ordem pregarmos o evangelho. Só que Paulo, uma certa vez, queria pregar na Bitínia. Mas o sentido que você está colocando está fora até do contexto, porque se Deus permitir, é uma maneira de falar, se as coisas acontecerem, procederem bem, e Deus permitir. Se Deus permitir, uma coisa é que vai acontecer. Por que ele não permitiu, então, Paulo pregar na Bitínia? Bom, teve situações que eu vi que Deus também, ele tinha boa intenção de fazer e Deus não permitiu. Porque a vontade de Deus que sobressai, não a minha palavra, não a minha vontade. Não, ele deu avisos. A minha vontade sobressai. Ele deu aviso. De Paulo poderia ter tomado uma posição de ir, no caso para a Ásia, e sofrer consequências. E Deus tinha os outros objetivos. Mas, por exemplo, essa ideia de que... Porque assim, eu tive recentemente num lugar, e lá o pessoal, a igreja não pode falar se Deus quiser. Tipo assim, se Deus quiser. Não, isso aí é falta de fé. Como assim? Deus quer e tal, não sei o quê. Aí fui almoçar com o pastor, falei, que conversa é essa? Aí ele, não, porque a gente crê e tal, mas é filhos do Rema, lá desse mesmo movimento que o senhor falou. O senhor entende assim também, que não pode falar que esse negócio de se Deus quiser é um... Não, de maneira nenhuma. Como que é isso? Eu acho que até hoje virou um costume falar se Deus quiser, né? Mas tudo que eu peço é segundo a vontade de Deus. Eu não tenho dúvida que eu vou até por uma maturidade que eu tenho. Mas eu deixar de pedir coisas boas ou até valores materiais por um conceito religioso é meio complicado, né? A gente achar que somos simplesmente fantoches e tem que aguentar as consequências na nossa vida. Você não tem palavra e indo contra a palavra de Deus, porque tudo que está aqui colocado mostra e demonstra o poder da palavra de Deus. Eu vou dar até um exemplo. Josué, obviamente, era um caso específico. Eu sei que vai falar que era um momento. Eu sei, para a gente descrer determinadas coisas que Deus faz, a gente pode arrumar muitas vezes lugares fáceis para isso. Mas segundo a palavra de Josué, o sol parou e também a lua. Eu vou ler aqui, ó. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos de Israel. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Agora, e se ele, de repente, ele tivesse essa concepção? Não, eu não posso ligar coisas no mundo espiritual, isso é fora do objetivo, é fora do propósito, eu não sei se isso vai ser bom ou não, eu vou consultar a Deus. Não, ele simplesmente estava lá cumprindo com a vontade de Deus e ligou no mundo espiritual. O caso de Josué é um ótimo exemplo. Obrigado por trazer ele para mim. Porque olha como é que começa o texto de Josué no versículo 12. Então Josué falou ao Senhor. Josué está orando. Pedindo algo. Ele não está ordenando nem decretando. Sol, você vai parar porque eu te decreto, porque eu te ordeno. Não, ele pediu a Deus pro sol parar. Deixa eu terminar. Não, desculpa. Mas não fala mais ordenar e determinar. Eu nunca usei esse termo. E eu acho que você está usando o termo do Rema que eu não uso. Não, mas você também falou que aí agora que não adianta nem. Não, eu só li a Bíblia. Não, só calma, Bispo G. Que assim, mas se ele não usa essa terminologia. Isso, aí eu não posso usar. Concordo. Então vou falar exatamente a mesma coisa. Você também falou que não esse negócio de não ligar no mundo espiritual, nada, não vale, também não serve. Então não use também, porque eu também não faço isso. Não, mas está na Bíblia isso. Não, só tô falando que eu acredito em ligar espiritualmente coisas no céu. Eu acredito nisso. Então falar que quem não acredita na confissão positiva não acredita em ligar no céu, também não pode. Como eu não posso usar determinar, entendeu? Olha só, Josué 10, 12. Então Josué falou ao Senhor. Primeiro, ele começa orando. A ideia do sol parar não veio da cabeça de Josué, não. É ele conversando com Deus. Aí você lê o versículo, olha. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Tendo o Senhor, assim, atendido a voz de um homem. O homem, Josué, pediu a Deus. Ele não mandou no sol. Ele pediu a Deus. E por causa desse pedido, o sol parou. Porque Deus, que é o dono do sol, e não Josué, que é o dono do sol, fez o sol parar. Por exemplo, outro exemplo lá de Balaão. Olha para você ver que interessante. Balaão poderia, pelas suas palavras, amaldiçoar Israel. Eu amaldiçoo Israel porque as minhas palavras têm poder. O que Balaão disse? Eu não posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Se Deus preparou algo para mim, a palavra do bispo G não vai mudar o que Deus preparou para mim. Porque a minha palavra não tem poder. A palavra então, só para encerrar esse assunto, a Bíblia é muito clara, ela diz assim: sol, detente em Gibeão e tu, lua, no vale da Jalom. Obviamente, quem vai fazer não é eu, é o poder de Deus. Ninguém aqui tem poder para mexer com as leis vamos dizer, da física. Mas aqui o contexto é que a ordem saiu da boca dele.
Não saiu da boca de Deus. Mas Deus Deixa eu o concluir. atendeu. Desculpa, perdão. Hoje eu já Perdão. falei que Deus, Perdão. Deus, eu não tenho o poder para fazer isso, mas Deus fez. Segundo a palavra que ele falou, ele deu ordem. E vou dar mais um exemplo de palavra e de autoridade. Elias, segundo a minha palavra, não vai chover nos próximos anos. Aí vem a palavra de Deus, dando a ele um caminho alternativo, porque viria uma seca. Não foi instrução de Deus, foi segundo a palavra dele. O que eu posso falar? Você pode falar Tiago capítulo 5, versículo 17 Não, sobre mas Elias. fala no texto que eu estou falando. Elias, não, é porque o Tiago vai citar Elias, então eu também posso citar Elias. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse. Elias não chegou para cá e falou assim, ô Acabe, tá falado, não quero usar os termos que você não usa, tá falado, você não usa ordeno, né? Não, ele falou segundo a minha palavra. Segundo Lá a no minha texto palavra, eu não aceito chuva. Isso. Não vai chover mais. Não foi isso. Não foi isso. Tiago me dá clareza sobre Elias. Tá, Tiago teve presente na situação? Mas Tiago foi inspirado por Deus, Bispo G. Então, Ele mas escreveu veja esse texto bem, inspirado aqui está por falando Deus. a mesma coisa, é a palavra Nós inspirada estamos por falando Deus. sobre E quem inerrância da Bíblia atuou, agora, não é e nem quem conceito atuou e positivo. escreveu a Bíblia era uma pessoa que tinha também a direção de Deus. Aqui diz segundo a minha palavra. Então, por isso que não eu tô- segundo a minha Bispo G, oração, Bispo G. que Tiago vai esclarecer depois. Bispo G, eu tô Puxa. querendo te trazer a uma ideia de não negar nenhum texto bíblico. Não vamos negar nenhum texto bíblico. Não vamos negar 1 Reis, mas também não vamos negar Tiago. Então vamos concatenar esses textos. Vamos ver o que um texto dá luz a outro. Vamos fazer isso. Segundo a minha palavra, não vai chover. Ok. É só nesse texto de 1º livro dos Reis, 17, que mostra essa situação? Não. Lá em Tiago 5 também. Então vamos usar ele para dar luz a 1º Reis 17. Ok. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva. Ou seja, não é porque Elias falou, é porque Elias orou. Não é porque Elias quis que não chovesse. É porque, na vontade soberana de Deus, ele responde à oração de Elias. O poder está em Deus. Para encerrar, eu acho que o contexto de orar, eu por exemplo, eu não preciso ficar repetindo palavras ou um contexto de me ajoelhar e orar. O contexto de orar é quem tem comunhão e tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E se eu orar no sentido de haja luz ou qualquer coisa que o Senhor abra, ou sei lá, se for a vontade de Deus, eu sei que isso vai acontecer. Porém, eu não posso ficar também de forma religiosa, achando que Elias teve que chegar e orar segundo o conceito nosso, depois de mais ou menos quase 1000 anos, quando o Tiago escreve a respeito de oração. Eu entendo aquele que ele possa até ter interpretado ali ele quis falar sobre o poder da oração, da palavra. Inclusive, uma das pessoas que mais entende o poder da palavra é Tiago. Esse sabe o que é o poder da palavra, que ele falou o poder da língua. Era bom até depois você mesmo ler Tá aqui. no capítulo 2, 2 e 3. 2 e 3, o que é o poder da língua, o poder para construir, para destruir e assim por diante. E é o mesmo Tiago. Mas agora a gente pegar, porque Tiago falou que ele orou, nós colocarmos assim aquele contexto religioso, que ele teve que se ajoelhar e pedir ao Pai para que, não, aqui diz, segundo a minha palavra, não vai chover. É claro e objetivo, foi escrito antes de Tiago. Por que você fala rápido assim, Varão? Irmão, todos os vídeos eu assisto no 2.0. Todos os áudios no 2.0. Eu tô acelerado. Não, por que você é 2.0? Porque eu acho que é por causa disso. Porque eu sou acelerado. Porque a minha vida tá acelerada. Vai. O Bispo G, ele citou a questão de Tiago para mostrar o poder da língua, e é verdade. Só que, qual o poder da língua? Tiago está dizendo que a minha língua é capaz de produzir algo que não existe, trazer à existência o que não existe. Romanos 4,17 diz que só Deus pode fazer isso. Só Deus pode trazer à existência o que não existe. Só Deus, Romanos 4,17. Tiago está falando que se eu falar, alguma coisa vai acontecer, porque a palavra que eu pronuncio tem poder e o poder está em mim, vai acontecer? Será que é isso que Tiago está falando? Não. Tiago está dizendo sobre o efeito do discurso, e isso eu creio. A minha palavra pode machucar ou entristecer alguém. Está no texto. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. É nesse contexto que o texto diz no versículo 10. De uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. O poder da língua que Tiago está falando não é para trazer à existência o que não existe. É de ferir pessoas com aquela mesma boca que abençoamos Deus.
Pedro concorda com Tiago, lá no capítulo 3 de sua carta, no versículo 10. Olha o que ele diz. Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal e evite os seus lábios, que os seus lábios falem dolosamente. Então é o efeito horizontal, não vertical. Tiago e Pedro não estão dizendo, fale que esse copo vai virar um celular, porque a palavra tem poder e vai acontecer. Fala que você não vai ficar doente nunca mais. Fala que você vai ter R$1 milhão na sua conta. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, o efeito do discurso pode ser um veneno mortífero. Okay. Está escrito no texto. Bispo G. Tá, esse conceito que você coloca, mais uma vez, eu vou te dizer que eu nunca fiz isso e nunca pedi isso. Graças a Deus, irmão. Então você não usa como exemplo para mim, por favor. Não foi para você. Tá? Eu vou te dar o exemplo do que você está falando. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza, hipostasis, substancialização, perfeito? De coisas que se esperam. A convicção, escritura, elencos, de fatos que não se veem. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a fé ela é a substancialização, a certeza de coisas que eu espero, quer dizer, eu só posso esperar aquilo de um contexto religioso, porque isso eu não posso ter um benefício para mim. Você já orou para ter um carro melhor, para ter uma condição social melhor? Você nunca orou? Claro que orei, mas eu oro então, antes. Desculpe. Mas antes de pedir o pão nosso de cada dia, a oração do Pai Nosso diz: venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É depois. Primeiro é seja feita a tua vontade. Se for a vontade sempre de Deus, que você ora, você faz assim, Senhor, se for a tua vontade, claro, seja feita a tua vontade, mas assim? Posso pedir um carro, Senhor? Seja feita a tua vontade. Isso. Posso pedir que a minha família possa morar numa casa melhor, isso, Senhor? É assim que eu oro. Seja feita a tua vontade. Você ora desse jeito? Claro, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu oro desse jeito que o Bispo G está me perguntando. Eu oro como um filho. Porque o Senhor... Eu também oro como filho. A primeira palavra da minha oração é Pai. Só que é nosso. E ele está no céu, não sou eu. Santificado seja o vosso nome, não o meu. Venha a nós o vosso reino, não o meu. Seja feita a tua vontade, não a minha. Então eu oro, sim, como filho. Mas como filho que entende que ele também então é Senhor. Então me explica o que é fé. Porque a fé é o que eu estou vendo aqui, não é da maneira só do Pai Nosso, da maneira que você fala, que eu tenho que sempre pedir assim. Eu sou filho de Deus, eu não preciso ficar paz, só se for a tua vontade. Sabe, a gente perde até aquela mentalidade do que nós recebemos de Deus, que é o Espírito Santo. Será que a gente negligencia o poder e a autoridade do Espírito Santo na nossa vida a esse nível de achar que a gente não tem poder na palavra? É meio complicado, hein? O Bispo G fez a pergunta de Hebreus 11, mas ele está falando que nós não devemos só orar, né? Seja feita a tua vontade. Eu não preciso. Eu acho que precisa. Você precisa, eu não preciso. O autor aos Hebreus precisou. O Atos 18, Paulo, lá na segunda viagem missionária, precisou. Paulo em Romanos 8, 27, Romanos 15, 32, precisou. 1 Coríntios 4, 19, Paulo precisou. Romanos 1, 10, Paulo precisou. 1 Coríntios 16, 5, 7, Paulo precisou da vontade de Deus até para congregar. E Atos 16, 7, 9, a vontade de Paulo não sobressaiu em relação à vontade de Deus. Então, eu preciso da vontade de Deus. Eu preciso pedir que a vontade de Deus seja feita. Paulo precisou e o autor aos Hebreus também. E Jesus me ensinou a pedir. O Bispo G está falando que ele não precisou. Para que você... Por que o Espírito Santo habita na tua vida? Me explica. Para me selar e me dar a garantia da salvação. Só isso. E para testificar a garantia que eu da sou filho salvação. de Deus. Romanos 5, 5. Essa é a garantia como 13. filho de Deus. E de repente você não pode exercer o poder e a autoridade de um filho de Deus? Não. Eu creio que sim, Bispo. Como? Isso eu acredito. Se você diz tudo. Não. O que você está dizendo sobre a autoridade de um cristão, eu creio. Eu creio. Eu creio que somos filhos de Deus, que temos poder para evangelizar, para expulsar demônios, para curar enfermos. Eu creio nisso. Isso eu creio. Amém, né? O que eu não creio é que o que sai da minha boca, independentemente da vontade de Deus, é realidade. Vai acontecer. É isso. Lembra que você pediu para não falar o que você não crê? Também não falo o que eu não creio. Eu creio na grande comissão, ok? Só que a minha vontade está subserviente à vontade de Deus. O Bispo G pediu para explicar o que é a fé. Eu nem preciso porque ele leu. E eu concordo com o autor aos Hebreus. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se vê. Depois desse texto que começa o capítulo 11, todos os exemplos de fé lá da galeria da fé, todos, mostram uma fé messiânica, uma fé no Messias, uma fé naquilo que foi prometido desde Gênesis 3, capítulo 15.
capítulo 3, versículo 15. Tanto é que o final de Hebreus 11 diz assim, olha, ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para Amém. que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Aperfeiçoados. Do que o autor aos Hebreus está falando? De bênçãos espirituais em relação ao Messias. Justificação, santificação, glorificação. Ainda aguardamos o reino eterno de Deus para cumprir tudo aquilo que é profetizado. Hebreus 11 não está falando de carro novo, de casa nova, de carro zero, de decretar bênçãos físicas. Meu Deus, é limitar o poder de Deus e até ler o aquilo texto. que é... Não, é ler o texto e você está tratando da tua forma. Quando põe coisas superiores, você determina as coisas que são superiores? Não, você, né? Não, você que está determinando. Não, você que determina. Não, você que está determinando. Só pode ser coisa espiritual, só pode ser isso, só Mas pode não ser é- aquilo. mas pra você- Você fala muito e coloca palavras na Bíblia. Pior é isso. Mas você tira dela. Você determina. Me diga onde. Você falou que Paulo só citou aquilo porque foi a experiência dele, que não é pra nós. Não, Você o falou- que ele coloca era a falou de experiência que ele Tiago. tinha lá. Você falou de Tiago, que a bênção de Tiago, o poder da língua de Tiago é espiritual. Ó, eu vou dar um e é outro físico. exemplo. Ele sabia, Paulo, que sabia que não era. Tanto que veio um profeta falando que ele sofreria numa viagem Ágabo. E ele toma a posição de não fazer aquilo que era a vontade de Deus. Não, estou preparado para isso, sofrer Mas onde for não era a necessário. vontade de Deus Paulo sofrer? Ô, pera um pouquinho, Lá na meu conversão querido. de Saulo. Ágabo falou que ele seria entregue dessa forma. Mas Ele tomou aonde- a decisão de ser entregue. Mas aonde que ele sofrer não é a vontade de Deus? Aonde? Pelo amor Onde na de Bíblia? Deus. Irmãos, escuta. Na conversão de Saulo. Foi o Espírito Santo Não, que irmãos. trouxe para água Peraí, a palavra ou não? Óbvio. Então, Profeta. pronto. Então é a vontade de Deus Mas Paulo ele, sofrer. não era vontade de Paulo sofrer. Peraí, Ele próprio eu vou falou, deixar ele falar, estou depois eu falo. pronto para sofrer. Saiba, isso vai acontecer. Tá bom, vai acontecer, estou pronto e vou viver. Acabou. 2 pontos. O bispo G disse que, me perguntou, né? Como que eu sei que era a vontade de Deus Paulo sofrer? Primeiro, porque Ágabo estava profetizando no poder do Espírito Santo. E Ágabo disse, o dono desse cinto vai ser amarrado. Ok. Agora, era sim a vontade de Deus Paulo sofrer. E eu provo na Bíblia, Atos 9... Não, quando nesse analisa- momento, Deixa eu- por não, favor, você só faz isso, você vai procurar outros casos, outras situações, reafirma pega o texto inteiro, por favor. Atos capítulo 9, quando Ananias é incomodado pelo Espírito Santo de Deus, Ananias ouve de Deus, vai lá e ora para Paulo, prega para ele. Fala que ele vai ser um pregador gentil, que bênção. Mas fala mais, Ananias, fala para Paulo o quanto importa sofrer pelo meu nome. O apóstolo Paulo foi chamado para uma vida de sofrimento. E sereis minhas testemunhas. Agora Atos 1. Testemunha mártire. Recebereis poder do Espírito Santo. Para quê? Para mandar no céu e na terra? Não. Recebereis poder do Espírito Santo para serem testemunhas mártires negar o poder em Jerusalém, de Deus na Judéia, nossa Samaria vida. e até os confins da terra. Seja feita a vontade de Deus. Bispo G. Eu queria pegar o texto de água, porque ele sempre pega alguma outra coisa que é fora do próprio contexto. Eu acho que é Atos 21, não é? Vamos ver aqui. Atos 21, versículo 7 em diante. Só para dizer a condição que Deus nos deu, né? Que é a condição de sermos filhos de Deus. Versículo 8. 21, 8. Não, mas isso é só retórica, né? É versículo... 8. 21, 8, eu acho. Tá. No dia seguinte, partimos, fomos para Cesareia, entrando na casa de Filipe, ele tinha 7 filhas solteiras lá e tal. Não é esse texto? Versículo No dia 10. seguinte, é isso Demorando-nos mesmo. ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os eles, próprios pés e isso. mãos, declarou, isso diz o Espírito Santo. Assim, os judeus falarão em Jerusalém ao dono desse cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Eu estou pronto não só a ser preso, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Agora, é assim, o que eu entendo, Ágabo não veio aqui simplesmente falar, vai para lá que vai acontecer tudo isso. Ele veio trazer assim uma opção. A opção dele foi essa. Não foi uma Eu não profissão, posso tirar Bispo G, livre-arbítrio. foi uma profecia, não foi opção. Não foi uma opção. Falou o que Bispo ia acontecer. Ágabo não está profetizando aqui? Hã? O profeta Ágabo não está profetizando? Tá dizendo que vai acontecer. Isso é uma profecia? É uma profecia. Vem de quem? Do E Espírito. a profecia Então, é vontade para de que Deus. eu afirme, ainda que ela seja negativa nesse contexto, eu Mas tenho quem- que aceitar. Mas por que é negativo? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. é Bom, positivo. ele tomou a posição dele. Ser perseguido por causa da justiça é coisa positiva, não é negativo. Mas esse é um dos contextos. Bom, eu não vou entrar muito 1 porque Pedro. aqui, tudo que nós falamos aqui do que é um filho de Deus, que tem o Espírito Santo, foi desdito
simplesmente por uma condição a qual nós somos simplesmente figuras participativas de um contexto maior em que Deus não fez a obra completa em Jesus Cristo e não enviou o Espírito Santo porque nós somos filhos de Deus. Vamos lá, vamos continuar. Irmãos que estão me ouvindo, será que é a vontade de Deus você sofrer? Irmãos que estão me ouvindo, será que é a vontade de Deus você padecer? Então, eu acho que não é minha vontade. Você acha que não é a sua? Não, eu não quero. E não creio que Deus queira que eu sofra. Ok, então deixa eu ler a Bíblia. 1 Pedro 3,16. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falem contra vós, fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. 17. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais, por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. E, a partir do versículo 18, o maior exemplo de quem sofreu nessa vida fazendo bem foi Jesus Cristo. É da vontade de Deus que você seja uma testemunha dele. E é da vontade de Deus que você sofra perseguições, dificuldades nessa vida, sim. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando vos injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegre e regozije-se, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Filipenses 1:29. A vocês não foi dado o privilégio de apenas crer em Cristo, mas também de padecer por ele. 2 Timóteo 3:12. Todos que quiserem viver uma vida piedosa serão perseguidos. Amém. Bom, se ele escolhe o sofrimento, eu escolho a bênção de Deus. Eu escolho a Bíblia Sagrada. Eu não escolho a minha vontade, eu escolho o que está aqui. Deixa eu terminar. Você está falando de todos. Então, se é esse o teu desejo, eu como filho de Deus, eu faço uma outra opção. Okay. Eu tenho um Deus de amor que não quer que eu fique sofrendo. E ainda que eu sofra, eu vou sofrer com alegria, porque sei que isso vai acontecer, mas eu não vou buscar o sofrimento e nem me orgulhar do sofrimento simplesmente para dizer que seja feita a vontade de Deus, e a vontade de Deus é sofrer. Deus é Pai. Ele pode até me corrigir, porque ele me ama, tem uma série de coisas, mas eu achar que o contexto de servir a Deus é só sofrer, misericórdia. Onde eu deixei de ser filho de Deus?